Pai das luzes, obrigado por tua presença aqui nessa noite. Obrigado pela palavra que nós cremos que já chegou em nossos ouvidos e vai fazer morada em nossos corações. Usa, Pai, poderosamente o teu filho para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vocês estão bem? Eita glória. Eu vou só continuar a pregação aqui, porque Deus já falou muito. Minha Saúba, me ajude aqui, desliga ali aquele ventilador, por favor, que eu estou aqui no tempo do... Obrigado aqui, eles... Deixa eu me preparar aqui para ligar as turbinas. Paz do Senhor, irmãos. Eita glória, estão preparados? Porque Deus já falou tanto. E eu creio que Ele ainda... Agora Ele vai fechar com aquilo que Ele começou no início desse culto. E eu quero conversar com vocês hoje sobre esperança. O tema da mensagem de hoje é esperança madura. Eu não sei você, mas o mês, a gente está vivendo hoje o último domingo do mês, de maio. E esse mês de maio foi um mês desafiador demais. Que mês desafiador. Foi um mês que pelo menos a minha casa viveu muitos desafios. Eu conheço muita gente daqui que também está vivendo grandes desafios no mês de maio. E eu orei para o Senhor me colocar uma mensagem no meu coração que me fizesse, porque como o mensageiro eu precisava entender sobre isso. E eu precisava entender como eu poderia suportar os desafios que estavam diante de mim. E não eram poucos, e não eram simples, e não eram leves. Veja só, e eu creio, para não generalizar, muitos de vocês também estão passando por grandes desafios nesse mês de maio, sobretudo nesse ano de 2024. Mas estamos vivendo o ano do milagre. E eu creio que o dono do milagre já chegou aqui para operar milagre, para continuar operando milagre no nosso meio. E nesse mês de maio, eu entendi que eu não precisaria apenas orar. Eu entendi em Deus que o nível precisava ser elevado. E eu saí da oração e entrei numa atmosfera profunda de clamor. Em uma atmosfera de entregar para Jesus aquilo que mais ninguém estava apto a me entregar. Eu precisei entregar para Jesus a resolução de problemas que ninguém mais tinha condições de resolver. Eu precisei pedir para Jesus para me dar palavras que nenhum livro eu conseguiria achar. E nenhum sábio estava apto a me instruir para entregar algo para alguém. Esse é o nível que pelo menos eu estou vivendo no mês de maio. E o Senhor ministra tão poderosamente no meu coração. E quando a gente é crente de verdade, irmão, e eu digo isso com muita alegria, a gente vive sobre o domínio do Espírito Santo. A gente anda sobre a orientação do Espírito Santo. E isso é ensino. Eu não comecei ainda a pregar, eu não li o texto, mas eu estou ensinando a você que um crente verdadeiro, mesmo que doa, mesmo que ele tenha que mudar a rota dele, ele precisa ouvir a voz de Deus em primeiro lugar e obedecer a voz dele, para a partir daí estar apto a receber a mão poderosa do sustento de Deus. E eu entendi isso claramente. Eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor verdadeiramente nos socorra esse mês. E o Senhor falou no meu coração: você precisa ter esperança em mim. Mas não é uma esperança efêmera, passageira, emocional. Não, é uma esperança madura,
daquela que você sabe que mesmo eu dizendo, vá por aqui, faça isso, espere, vai doer, mas você vai aprender a esperar o tempo que for preciso, porque você está maduro no seu entendimento sobre as coisas que Deus mandou você fazer. E tudo que foi ministrado aqui hoje está alinhado com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Todos os louvores falaram da pessoa de Jesus. Pastor Leandro me deu o microfone para eu fazer a transição. Eu devolvi o microfone para ele, eu nunca fiz isso. Esse pastor, faça essa transição, porque eu vou ministrar daqui a pouquinho, a minha voz já estava rouca. E o pastor ministrou e ele abriu a minha ministração. Porque em tempos de guerra, de luta, ou melhor, às vezes existem pessoas, instituições, lugares que podem nos ajudar. Mas haverá um momento que apenas Jesus poderá nos ajudar. E eu vim para cá nessa noite para dizer a você que para mim no mês de maio ninguém mais estava apto a me ajudar, apenas Ele. Ele é a última pessoa. Mas pastor, ele não é a única não. Às vezes o médico pode te ajudar. Às vezes o pastor pode te ajudar. O líder pode te ajudar. A medicina pode te ajudar. A nutrição, a psicologia. Todo mundo pode te ajudar. Mas existe um momento que ele é a última pessoa que pode te ajudar. Senão, a partir daí, é morte. É morte física, pastor, também. É morte emocional? É morte espiritual? É falência múltipla de você. Porém, a esperança madura nos leva a um lugar que Ele está a nos esperar. E 3 perguntas eu quero fazer para Jesus hoje, diante de vocês. E se for do agrado de vocês, perguntem também para Ele. Porque o texto que eu vou ler aqui, 3 textos, vai falar sobre isso. A primeira pergunta: por que Jesus dormiu? A segunda pergunta: por que Jesus parou? E a terceira pergunta: por que Jesus morreu? São questionamentos que nos levam mais próximo de um entendimento que nós não podemos nos conformar com as migalhas que o mundo nos oferece. Vai além do teu intelecto, vai além das tuas posses. Ou você se alinha com o evangelho verdadeiro, ou você se alinha com a missão transformadora de Jesus, ou você morre. Foi o mês de travar uma batalha contra o inferno. Sobretudo foi o mês de dizer que nós vencemos. Abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35. Quem achou vai dando um glória aí. Por que Jesus dormiu? Você já parou para pensar por que Jesus dormiu? Todo mundo achou, amém?
Marcos 4, 35 ao 39, diz assim, ó. A palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Vou perguntar de novo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Então ele está falando com você. Vamos passar para outra margem. Quando Jesus disse para os discípulos, vamos passar para outra margem, ele está dizendo, vamos sair de um lugar para outro. É tempo de andar, é tempo de se mover, é tempo de se posicionar em algo. Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. 37 diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo, veja os detalhes do texto, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Os discípulos foram convocados por Jesus para saírem do lugar onde eles estavam, para ir para outro lado. No percurso, porque estar num barco, indo de um lugar para o outro, tem a ver com o percurso da nossa vida, tem a ver com o nosso caminhar, tem a ver com a nossa jornada de vida dada por Ele, tem a ver com a oportunidade maravilhosa de fazermos a diferença aqui. Ora, mas durante essa oportunidade maravilhosa de fazer a diferença aqui, o verso 37 vai dizer, ora, levantou-se grande temporal, olha o mês de maio, levantou-se um grande temporal de ventos, e ondas que arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Olha, os discípulos de Jesus, em sua grande maioria, eram pescadores. Eram homens que sabiam o manejo de um barco, que sabiam o manejo de um mar bravio, tinham esse entendimento, não eram leigos. Mas eles descrevem aqui, porque era algo que estava além do que eles já tinham vivido. Era um momento que estava fugindo do controle deles. Poderia ser uma tempestade tão poderosa, tão grande, que eles nunca tiveram passado ainda. Por isso eles chamam a atenção e falam isso. E o 38 vai dizer, e Jesus estava na popa, diga na popa. Dormindo, diga dormindo. Lembra da pergunta, por que Jesus dormiu? Sobre o travesseiro, Jesus estava ali, deitadinho com o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E eu quero trazer essa reflexão não pela lente dos discípulos, eu quero trazer essa reflexão pela lente poderosa de Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Veja, acordaram Jesus para perguntar para ele se ele não estava nem aí com a situação. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo, diga amém. E ele despertando, olha o verso 39. E ele despertando, não falou para nenhum discípulo. Ele falou para a situação difícil. Ou seja, ele estava no lugar certo, na hora certa, para mostrar para os discípulos, eu e você, que apesar do tempo que está passando, que apesar da dificuldade do vento que eu e você ainda não tínhamos visto, é algo maior que as lentes nossas já viram, ele está dizendo, para a situação, eu estou na popa. Calma que eu vou traduzir isso para você.
Jesus não falou para os discípulos, sabe por quê? Porque os discípulos estavam desesperados. Por quê, pastor? Porque eles são falhos, feito eu e feito você. Nós nos desesperamos. Mas a esperança madura precisa nos ensinar que há alguém na polpa, mesmo que em silêncio, mesmo que em descanso, está no lugar que controla o barco. Ei, a polpa é lugar de controle. De repente o silêncio de Jesus está desesperando você. Calma, Ele está no controle de todas as coisas. Mas pastor, Ele não fala comigo. Ele às vezes não precisa falar conosco. Ele dá ordem ao vento para ele acalmar. Ele dá ordem à tempestade para ela se aquietar. E ela para, e eu e você agora vamos nos acalmar para falar frente a frente com Ele. Porque no desespero não há diálogo verdadeiro com Jesus. Olha o que os discípulos fizeram. Senhor, será que o Senhor não se importa conosco? Será que Jesus não se importa conosco se Ele está dentro do barco? Se Ele não se importasse com esses discípulos, Ele não entraria no barco. Ele apenas diria, vão para o outro lado que eu me encontro com vocês lá. Jesus queria ensinar mais uma lição a esses discípulos. Vocês pensam que eu estou dormindo, mas eu estou agindo. Vocês pensam que eu abandonei vocês? Foi pergunta dos discípulos. Será que o Senhor não se importa conosco? E Jesus diz, dentro da tempestade, no meio da tempestade, eu estou na polpa. Ou seja, eu estou no lugar certo, no lugar que vocês não podem estar, que é no lugar do entrega hoje o controle da tua vida nas mãos daquele que vai te colocar do outro lado. A promessa não foi afundar, a promessa foi chegar do outro lado. Nesse percurso que é a minha e a sua vida, o vento vem, a tempestade vem, mas na polpa ele dorme descansando, porque na hora do desespero ele acorda e acalma tudo. Está preocupado com o quê? Amadureça a sua esperança. Não se alimente daquilo que o mundo lhe oferece. Se alimente de Jesus. Porque na hora que o vento soprar tão forte, o alimento que você tem nele vai te sustentar. E os discípulos estão nesse contexto tão turbulento. Meu Deus. Pensando, e o texto fala em detalhes. O escritor ele bota detalhes no texto como vento forte, como água entrando no barco. E eu imagino os discípulos com um baldinho, com uma cuia, sei lá com o que, tentando tirar água para o barco não afundar. E Jesus dormia descansando. E de repente alguns, vamos conjecturar aqui, dizendo, não vamos acordar ele agora não. Porque ainda está dando para a gente tirar a água. Não vamos acordar ele agora não, porque o vento ainda não está tão potente. Porque tem um momento da nossa vida que a ajuda pode ser vinda de outra pessoa. Foi aquilo que eu falei no começo. Vai ter momento que nós, como igreja, vamos nos ajudar. Que a medicina vai nos ajudar. Que o aconselhamento do pastor vai nos direcionar, vai nos ajudar. Que a visita do irmão levando um pedaço de bolo, uma palavra, um abraço, vai te ajudar. Mas existem momentos na nossa vida que só Jesus é quem vai lutar por nós. Você entendeu isso?
Mas isso precisa ser colocado aqui, ó. Porque muitas vezes é mais fácil reclamar. Muitas vezes é mais fácil fazer como os discípulos fizeram. Retrucar Jesus. Por isso que eu falo de esperança madura, meus irmãos. Crente maduro chora por esperança. Mas é um choro de alegria. É um choro de alegria, mas também é um choro de dor. É um choro com um diagnóstico na mão, dizendo, vai morrer. Aí o seu nível de adoração, de esperança muda. Você entra em outra atmosfera. Você deixa de orar, começa a clamar e começa a perceber que existe alguém que no contexto dos discípulos dormia no barco, que tem o poder, irmãos, para mudar essa situação. Mas pastor, e se ele não mudar? Eu não sei, é mistério. Pergunte a ele quando você chegar lá no céu. Mas enquanto você tiver vida, creia, acredite, se posicione diante dele, porque o milagre pode acontecer. Não sei quando, daqui tempo, e não sei nem se vai acontecer. Mas enquanto vida aqui nós tivermos, eu creio no milagre de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Então a primeira pergunta seria: por que Jesus dormiu? No silêncio, na calmaria de Jesus, porque ele não se abala. Ele tem tudo sob controle, igreja. Enquanto nós estamos atormentados, Jesus está dizendo: calma. Tempestade, calma. Vento forte, calma. Eu estou no controle de tudo. E a segunda pergunta, meus irmãos: por que Jesus parou? E eu convido vocês agora a dar um pulinho no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Meu Deus. Jesus me ajuda para eu falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Judas capítulo, ou melhor, Lucas capítulo, eu falei de Judas, está repreendido. Lucas capítulo 8, a partir do 43. Esperança madura, porque há alguém tão poderoso que luta por nós. A palavra de Deus diz assim: certa mulher, que texto, viu? Que texto. Todo mundo prega todo dia, mas todo dia esse texto, ele derruba a gente no chão, ele dá uma badocada. Certa mulher que havia 12 anos, vinha de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos. Diga assim: ela gastou tudo. Tu está entendendo? Que tem momento que a gente não tem mais o que fazer. A tua inteligência tem limite. A tua eloquência tem limite. O teu recurso tem limite. Você é limitado. Havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus. Veio por trás de quem? E tocou na borda da capa dele. Não quero pregar sobre a importância, o simbolismo dessa capa de Jesus hoje, não. E logo, depois de conversar com ela para saber da vida dela, a hemorragia estancou, amém? Misericórdia, né? E logo a hemorragia dela estancou. Foi instantâneo.
Mas essa mulher era considerada impura, imunda. Mas por que instantaneamente ela foi curada? Vamos para o texto, ver se o texto revela mais alguma coisa. Não revela tudo, né? E logo a hemorragia dela estancou. Estou no verso 45. Mas Jesus perguntou. Jesus está perguntando hoje, agora. Por isso que eu estou lendo esse texto. Por isso que o texto está aqui, para mim e para você. Quem me tocou? Jesus está perguntando para uma multidão que aperta ele, aos discípulos que aparentemente estariam mais próximos de Jesus durante todo o ministério dele. Quem me tocou? Aparentemente é uma pergunta retórica, aparentemente é uma pergunta sem sentido, porque não teria como distinguir quem foi que tocou Jesus. Verdadeiramente eram muitas pessoas, ao ponto do discípulo relatar isso aqui. Como todos negassem, Pedro disse: olha, Pedro, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Pedro está dizendo para Jesus: todos têm sede e fome do Senhor. Todos que estão aqui se apertando. E você consegue imaginar a quantidade de pessoas num sol quente, em ruelas, se apertando para tocar, para ver Jesus, subindo em árvores como Zaqueu, descendo sobre os telhados como paralítico, para ter uma oportunidade de falar, de ver ou de tocar em Jesus. Eram milhares de pessoas, como eu e como você, cada uma com a sua condição, ou cego, ou coxo, ou mudo, ou com uma hemorragia há 12 anos que não era curada. Eu não sei a sua condição, eu sei a minha, e eu tento tocar em Jesus todos os dias. Mas Jesus, a multidão que te rodeia, te aperta. Mas Jesus insistiu. Ei, olha para cá, Jesus está insistindo. Mas pastor, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Quem lê a Bíblia sabe. Jesus estava indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, que não estava morta, estava dormindo. Ei, leia o texto. Jesus disse: ei, Jairo, essa menina está apenas dormindo. Se ela tivesse morta, Jesus ia dizer: eu ressuscitei ela estava dormindo. Agora, quem estava dentro, pega essa, vice, abre essa aspa aí. Quem estava dentro da casa de Jairo, estava vendo morte. Aí Jesus vai lá e diz: sai tudinho, porque só fica aqui quem tem fé. Tem momentos que nós vamos ter que tirar algo de dentro da nossa casa, da nossa vida, para Jesus operar. Jesus não estava indo para a casa de Jairo ensinar sobre cura. Nananina, não. Até pode ser que sim. Mas Jesus estava indo para a casa de Jairo, andando lado a lado com ele, para dizer: confia em mim, Jairo. Anda comigo, Jairo. Porque tem pessoas, Jairo, dizendo ao teu pé do ouvido que a tua filha morreu, mas não está morta. Tem gente no teu pé do ouvido dizendo que está morto, que acabou, que encerrou. Aí você agora que tem a esperança madura, começa a ouvir agora a voz de Jesus, a andar com ele. Ele vai dizendo: calma, não está morto, apenas dorme. Ah, Jesus está indo para a casa de Jairo. A missão era essa? Não. A missão de Jesus tem a ver comigo, contigo. Aí no meio da multidão, a mulher... Eu já acabava, isso. A mulher que gastou tudo, ei, eu e você podemos gastar tudo, e vamos ter que gastar mesmo, para poder nos salvar. Mas ninguém mais tinha o que oferecer para essa mulher. Ou seja,
a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue tinha prazo de validade. Eita, pastor, aí foi demais. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Você sabe o que é hemorragia? Leia o texto com intenção. Sabe o que é uma hemorragia? A grosso modo, na ignorância, é perder sangue, amém? Descontroladamente. E que havia gastado tudo. Eu não sei se ela era rica, eu não sei se ela vendeu a casa dela, eu não sei se ela vendeu os porquinhos dela, as vaquinhas dela, as latinhas dela de... não sei. Tudo que ela tinha, ela já tinha ofertado em pedido de socorro. Vamos ler o texto, é o texto. Havia gastado todos os seus bens com os médicos. Não parece a gente? Eu acho que não dá mais. Eu acho que agora não tenho mais saída. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer para o meu casamento não se acabar. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas essa doença não vai embora. É tempo de amadurecer a esperança. Sem que ninguém a pudesse curar. O relato. Game over para a mulher do fluxo de sangue. As mulheres que têm o seu período menstrual mês a mês, é fácil ou é difícil? Está aqui minha saúba, viu? Eu passo 2 dias trancado no quarto. Imagina 12 anos com uma hemorragia. Essa mulher não tinha força nem para ficar em pé. E às vezes, agora eu vou ser meio irônico, numa topada você não vem para a igreja, né? Mas vamos lá, não tem nada a ver com o texto, foi só para quebrar o gelo. E veio por detrás de Jesus uma mulher, Patrick, que é considerada imunda, não tinha acesso, não tinha oportunidade, ela estava escondida, esperando a oportunidade de romper a multidão, de achar uma brechinha e tocar de alguma forma em Jesus, sobretudo no manto, sobretudo num lugar que poderia gerar alguma coisa para ela importante. E ela toca, diga amém. Mas como foi esse toque? Porque nós tocamos em Jesus todos os dias, amém? Amém ou não amém? Nós tocamos em Jesus todos os dias. Mas como é esse toque? É apenas para postar o versículo do dia? Ou é um toque de clamor, de esperança, de entender que não há outro que pode entregar aquilo que eu preciso? Essa mulher estava gestando o poder que há em Jesus apenas de ouvir falar. E dentro dessa mulher eu creio, porque está aqui nas entrelinhas, que ela depositou agora todas as suas fichas, ou melhor, toda a sua esperança no Filho de Deus. Mas pastor, como aquela mulher tinham tantos doentes, mas tem cego, ou melhor, tem deficiente visual, que está vivendo uma vida poderosíssima ao lado de Jesus. Não aprove aqueles a Jesus curar um cego. Tem deficiente físico que está vivendo uma vida maravilhosa aos pés e ao lado de Jesus dando fruto. Não aprove ao Senhor curar dessa deficiência. Mas essa mulher, Maiara, era a última oportunidade para ela sobreviver. E Jesus sabia disso.
Não era a única, Alexandre, era a última pessoa que poderia mudar a sentença de morte da mulher do fluxo de sangue. Sabe por quê? A resposta está aqui. E quem deu a resposta foi ele. Por que Jesus parou? Porque o toque chamou a atenção de Jesus de uma forma tão poderosa, que a fé daquela mulher se alinhou com a essência poderosa de Jesus e gerou algo sobrenatural no meio de um caos de gente. Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse. Ninguém tinha coragem de dizer a Jesus. Pedro disse. Como Pedro, eu gosto de Pedro. Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus sabia disso, Pedro. Imagina Jesus falando para Pedro: eu sei, eu estou vendo. Faz tempo desde que eu cheguei que está assim, Pedro. Mas por que o Senhor parou? Está aqui não, mas Pedro perguntou: mas por que o Senhor parou? Mas Jesus insistiu: alguém me tocou. Que existe poder no Filho de Deus, todos nós sabemos. Que o ministério de Jesus é baseado no poder dado por Deus, todos nós sabemos. Que por onde Jesus passava, ele manifestava a glória de Deus Pai, o poder que havia nele, liberado por Deus, todos nós sabemos. Isso acontece até hoje. Mas verbalizar isso não foi em todo lugar que Jesus falou. Jesus está dizendo para Pedro, para os discípulos, para a multidão e para essa mulher, que ele teve que parar, porque senão ela iria morrer, porque não existia mais ninguém, nem ciência, mais nada que poderia dar vida àquela mulher. Alguém, eu preciso que você escute isso, por isso que eu estou gerando essa frição em você, é intencional, entenda isso, abra o seu coração. O seu toque em Jesus precisa ser diferente, precisa ser maduro, porque Ele sabe o que você precisa, é você que precisa crer que Ele tem o que você precisa. Alguém me tocou, Pedro, porque senti que de mim, Pedro, saiu poder. Jesus não falou mais para ninguém. Pedro, de mim saiu algo que me fez parar em meio à multidão, porque alguém me tocou e de mim saiu um poder tão grande que instantaneamente curou a mulher. E ele pergunta: quem me tocou? A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé não lhe curou, lhe salvou. Vá em paz. Imagina a multidão agora atônita olhando a mulher. Meu Deus, andava cheia de panos, eu acho, para estancar o sangramento, agora estava sem nada. E as pessoas dizendo: lá vai ela. Mas ela estava voltando para casa, igreja, olha para cá, salva e curada.
E Jesus deixou uma lição poderosíssima para todos que estavam ali e para mim e para você hoje. Quando não há mais esperança para nós, Ele para e libera o poder. Se a mulher não tivesse coragem de ter rompido a multidão e voltado para casa, certamente não estaria aqui. Certamente morreria como morreu, mas morreu salva e curada. Porque Jesus parou diante uma esperança madura. Ela sabia que Jesus era o último, a última esperança para a vida dela. E assim o fez. Parou e liberou o poder. Eu creio, eu vi e eu vivi nesse mês de maio, e eu falo com alegria, Jesus parando e liberando poder, Jesus acordando e acalmando a tempestade, acalmando o mar e dizendo: eu estou no controle, vá em paz. E eu declaro no nome dele que você vai viver todas essas coisas, crendo que ele é o único que tem condições de liberar o poder que transforma a tua história. E a última pergunta é: por que Jesus morreu? Apocalipse capítulo 1, irmão, abre aí por favor. Estou já encerrando. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Apocalipse 1, 18 vai dizer assim, ó. Apocalipse, o livro da revelação. Jesus se revela para João na ilha de Patmos. João está preso na prisão. Jesus se revela. Parece que a prisão é para matar, mas é no lugar que você está sendo açoitado. Jesus está se revelando a você. Paulo escreveu as cartas, a maioria preso. Não há limite para Jesus operar. Na ilha de Patmos, Jesus se revela a João, que é considerado um discípulo íntimo de Jesus. E no capítulo 1 você vai ver como Jesus revela a sua forma magnífica diante de João. Não é mais aquela forma que para nós causa dor, como foi na cruz. Agora não. Agora é em glória, agora é em majestade. E no verso 18, depois de se revelar para João, ele fala... Deixa eu ler o 17. Olha o que João diz no 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo... Quantas vezes nós não caímos diante de Jesus como morto? Não tenha medo, ô João. Eu sou o primeiro e o último, diga amém. Aquele que vive, diga amém. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, diga amém. Agora olha o que Jesus disse. E tenho as chaves da morte e do inferno. Porque Jesus morreu. Quem tem chave, igreja, tem autoridade.
só entra na sua casa você porque tem a chave. E ele disse: João, eu estive morto, mas estou vivo, e eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave do lugar que amedronta vocês. Eu tenho a chave do lugar que as pessoas têm medo de ir. Eu tenho a chave. Eu tenho autoridade de todas as coisas. João revela para todos que eu voltei com toda a autoridade. A quem duvidou, João, diga: ele tem a chave. A quem blasfemou, João, diga: ele tem a chave. A quem retrocedeu, João, diga: ele tem a chave. A quem abandonou o ministério e o propósito, João, diga para eles: ele tem a chave. É tempo de olhar para o diagnóstico e dizer: ele tem a chave. É tempo para falar para o desemprego: ele tem a chave. É tempo para falar para a frieza do seu coração: ele tem a chave. É tempo para falar para o projeto, pastor Leandro: ele tem a chave. Por que Jesus dormiu? Para que você acordado vença. Por que Jesus parou? Para liberar o poder que você precisa. E por que Jesus morreu? Para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Você pode se levantar, por favor, em nome de Jesus. João escreve às igrejas que eu tenho a chave, João. Eu venci a morte, eu venci o inferno, eu parei o mar, eu liberei poder, eu sou o que sou. Não há outro, não há outro caminho, não há outra força, não há outro poder. Ele dorme por causa do teu descanso. Ele para curar você. E ele morreu para preparar também um lugar para que eu e você estejamos lá no dia da glória com ele. Mas enquanto esse dia não chegar, olha para cá que eu vou terminar agora. Amadureça a sua esperança. Amadureça a sua esperança no Filho do Deus vivo. Aquele que disse: Lázaro, venha para fora. Aquele que disse àquela mulher, a viúva de Naim, e mudou o cortejo do velório. Aquele que morreu, igreja, é o mesmo que ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive e reina, livrando e cuidando da minha vida e da sua. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todos sempre. Amém. Existe um trono colocado no mais alto lugar. O
rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. 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 E este rei veio a mim, com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, e nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, E nunca é vencido. vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com natural. E da terra dona aviva-nos, 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 Senhor. aviva-nos, 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 Senhor. aviva-nos, 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 Senhor. aviva-nos. Jeremias 29:11, na versão NAA. Uma esperança madura. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Tem uma pessoa do teu lado, diga assim: estão falando de você. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Ah, pastor,